Nesta unidade sobre plantas medicinais, eu vou passar os principais conceitos que importam para você em relação às plantas medicinais, em relação às ervas medicinais, em relação à herbologia. Então, quando a gente fala em plantas medicinais, a gente tem que diferenciar de fitoterápicos. Plantas medicinais é o uso bruto das plantas, seja seca ou seja ela in natura, seja planta verde, tá? Então, essas plantas medicinais elas só podem ser comercializadas em feiras, no caso de planta in natura, em mercados. Você pode encontrar hortelã, você pode encontrar manjericão fresco para você utilizar na cozinha. E também elas podem ser comercializadas na forma desidratada, seca, mas não na forma de pó. Apenas a folha ou parte da planta rasurada ou picotada ou cortada e na forma seca. Na forma seca você encontra também em mercados, mas o ideal é que você faça o pedido ou que peça para a pessoa adquirir aquele produto em farmácias de manipulação, porque aí você tem um pouco mais de certeza de que aquele produto tem uma melhor qualidade. Então, outro problema que a gente sempre fala para os nossos alunos é que você deve trabalhar com as plantas pelo seu nome científico. Por que isso? Porque se você trabalha com o nome comum da planta, provavelmente pode acontecer algum erro da pessoa pegar uma outra planta que tenha o mesmo nome comum, mas que tenha nome científico diferente, ou seja, de outra espécie, e utilizar de forma errada. E isso pode não só não curar o problema de saúde daquela pessoa, mas pode trazer outro problema de saúde. Então nós devemos ter esse cuidado primordial de não trabalhar com nome comum. É claro, você vai falar para o seu cliente, para o seu paciente, que planta é aquela que você está utilizando, o nome comum dela. Aí às vezes a pessoa fala, mas eu tenho essa planta em casa. Então, você pede para ela uma fotografia para você fazer uma identificação, seja por internet, seja por livros, para que você tenha certeza de que a pessoa vai utilizar aquela planta da forma correta, tá? Isso acontece principalmente porque em cada lugar do Brasil, uma mesma planta pode ter nomes diferentes. Então, na região sul, na região nordeste, norte, centro-oeste, sudeste. Então, cada região no Brasil, cada estado utiliza um nome para uma determinada planta. E no mesmo local, uma planta pode ter vários nomes, e isso dificulta mais o trabalho do herbologista em relação à indicação daquela planta medicinal. A indicação da planta medicinal vai ser feita através do formulário próprio que você vai ter como terapeuta. Nesse formulário, você vai fazer a indicação da planta pelo nome científico. Você pode colocar entre parênteses o nome comum, mas principalmente o nome científico. Você vai colocar a quantidade que a pessoa vai utilizar por dia, ou seja, se ela vai utilizar 10 gramas em forma de chá, uma vez, 2 vezes ou 3 vezes ao dia. Você pode colocar também o período de tempo que aquela pessoa vai utilizar aquela planta medicinal. Então, eu recomendo sempre que a pessoa, que você utilize a recomendação para a pessoa, utilizar aquela planta por 15 dias seguidos, seja uma, 2 ou 3 vezes ao dia, e pare por 5 dias, para que ocorra uma desintoxicação, porque as plantas medicinais elas possuem muitos princípios ativos, e esses princípios ativos eles podem não só ajudar a pessoa, mas podem trazer algum problema. Então, para por 5 dias, depois volta a reutilizar a planta medicinal. E isso daí você vai dar continuidade com esse tratamento
até a melhora, até a pessoa se sentir melhor de saúde. Tá? Então, não é uma coisa para ser utilizada para a vida inteira, ela deve utilizar e dar um tempo. Sempre tendo cuidado de, se a pessoa tem alguma predisposição, você não recomendar plantas que podem aumentar o problema daquela pessoa. Então, por exemplo, o gengibre, ele aumenta a pressão. Então, para pessoas que já são hipertensas, você indicar o gengibre para aquela pessoa pode trazer muitos problemas de saúde da pessoa. O capim-cidreiro, o capim-limão, que tem o nome Cymbopogon citratus, ele abaixa a pressão. Então, se a pessoa já tem pressão baixa, você pode trazer outro problema para aquela pessoa. Tá? Então, naquele livro, que tem mais de 1000 plantas, tem todas as indicações, todas as propriedades medicinais e para quem você não pode utilizar aquela planta, ou apresenta uma certa toxicologia, ou apresenta contraindicação para gestantes, ou para bebês, ou para crianças. Então, todas essas informações você tem naquele material em e-book que eu disponibilizei aí no curso. Tá? E em relação à indicação das plantas, é isso, você vai colocar o nome científico, a quantidade que a pessoa vai utilizar por dia, pelos 15 dias, então a pessoa vai precisar comprar, vamos supor, por 10 dias ela vai utilizar, então ela vai precisar de utilizar 10 gramas por dia, que ela vai dividir em 3 partes. Tá? Então, você vai indicar por 10 dias ou 15 dias e a quantidade que ela vai utilizar naqueles 15 dias. E tem a outra parte que a gente fala no vídeo sobre a preparação dos fitoterápicos. Então, essa é uma parte muito interessante. Existem várias receitas para a utilização correta das plantas medicinais. Então, essa é uma produção mais caseira, não é uma produção que é feita em farmácia de manipulação, por exemplo. Tá? Mas muitos terapeutas vão trabalhar com comunidades carentes e eu também já fiz muito esse trabalho indicando como você utilizar aquela planta na forma externa e na forma interna da melhor maneira possível e contando com os ingredientes que a pessoa tem naquele local. Então é uma ótima forma de trabalho também e ali você vai ter todas as receitas para a utilização dessas plantas medicinais.